aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de matemática comigo, com a professora Marita. Tudo bem? Com o caderno aí na mão já para a gente poder começar a nossa aula? Então, se não tá, enquanto a professora dá o recado dos lembretes, corre lá e busca o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha para a gente poder começar a nossa aula. Os lembretes são, primeiro, para você que acessa as aulas pelo Classroom, façam lá a atividade 1, a atividade obrigatória, porque lá é essa atividade que vai dar para o seu professor a ideia se você está ou não aprendendo com as nossas aulas. E também ela tem uma segunda função, que é fazer a sua frequência, tá bom? Garantir a sua frequência. Ah, mas eu não acompanho as atividades pelo Classroom. Não tem problema, entre em contato com a sua escola, vai lá, busca atividade, resolve essas atividades, estuda esse material, resolve as atividades e não esqueça de devolver, porque assim o seu professor sabe como está o seu aprendizado e também põe a sua frequência, garante a sua frequência. Ah, professora, mas eu estou vendo aqui mais um símbolo diferente dos recadinhos. Ah, aqui é o Meet. Agora os professores de vocês vão começar a agendar Meets com vocês. E daí acontece o quê? Vocês precisam estar atentos no dia e no horário que ele marcou. Compareçam nesses Meets, né? Nessas webs conferências. Sabe por quê? Você tem a chance de interagir com o seu professor, tirar as suas dúvidas e rever alguns colegas assim, de maneira virtual, mas rever alguns colegas. Por isso, abram as câmeras, porque nós, professores, também estamos com saudade de vocês, beleza? Tudo organizado, material organizado, vamos à nossa aula. Na aula anterior, lembra desse exercício que a gente fez bastante continhas aqui de cálculo de área? Então, cálculo de área de polígonos, a gente trabalhou com triângulo, retângulos e quadrados, ok? E na aula de hoje, a gente vai continuar. E lembra na aula passada o que eu falei para vocês? Para assistir a aula de hoje, que a gente vai ter alguns exercícios da Prova Paraná? Eu adoro os exercícios da Prova Paraná. Vamos lá. Relembrando. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Área do quadrado, lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores. Por que que é base vezes altura dividido por 2? Por que que é lado ao quadrado? Por que que é base vezes altura, né? Ou seja, comprimento vezes a largura para o retângulo. Muito bem. Vamos começar então com o praticando. Vamos começar a esquentar a nossa aula aqui de hoje, para relembrar o que a gente já tem visto. Olha lá. Qual a área de um campo de futebol com comprimento de 25 metros, então aqui está o comprimento de 25 e a largura de 5 metros. Letra A, 100 metros quadrados. Letra B, 150 metros quadrados. Letra C, 125 metros quadrados. Ou a letra D, 120 metros quadrados. Tempo para vocês.
E aí, pessoal, fizeram? Bom, o campo de futebol é um retângulo. A gente já viu que calcular a área do retângulo é só fazer comprimento vezes a largura. Comprimento 25, largura 5. Então, é só fazer 25 vezes 5. Será que eu preciso montar a conta para fazer? Vamos pensar? 25 vezes 5. Se eu pegar 2 25, vai dar 50. Se eu pegar mais 2 25, eu tenho mais 50. 50 mais 50, 100, não é? Sobrou 1,25. 100 com mais 25, 125. Tá vendo? Eu não preciso montar a continha, mas vamos ver como é que ficaria se fosse montado. Então, eu tenho que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. 25 vezes 5. Olha lá no algoritmo como é que fica, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. Porque 25 é a mesma coisa que 5 unidades e 2 dezenas. Vão 2. A professora esqueceu de pôr aqui o 2, mas vão 2 aqui. Ou eu posso guardar na minha cabeça. E 5 vezes 2, 10. Com o 2 que eu guardei na minha cabeça, 12. Ficou 125. Então, quer dizer que a resposta certa, letra C, 125 metros quadrados. Beleza? A gente vai sempre trazer para vocês, assim, alguns exercícios que dá para a gente fazer cálculo mental, ok? Muito bem. Continuando. Paulo está confeccionando um papagaio. Olha, gente, que legal. Eu vou trazer uma curiosidade. Na minha região, porque eu sou mineira, lá onde eu nasci, não se chama papagaio, se chama pipa. Então, tem essas coisas nas regiões, né? Em algumas regiões chama papagaio, outras regiões chamam pipa. E aí fica uma curiosidade, vocês podiam pesquisar, né? Para saber como é que é chamado a pipa ou o papagaio em outras regiões. Será que tem outros nomes? Bom, vou deixar essa curiosidade aí para vocês, tá bom? De papel para uma competição que acontecerá em sua cidade no final de semana, conforme o desenho abaixo. Então, vamos observar aqui o desenho, ó. Olha lá, ele tem a forma de um losango. Lembra da forma do losango? Tem a forma de um losango. Mas eu também já sei, porque eu lembro das aulas da professora Neumar e da professora Giane, que o quê? Que o papagaio ou a pipa, ou seja, o losango, ele pode ser dividido em 2 triângulos. Muito bem. Aqui nesse triângulo aqui, ó, a base dele, ó, tanto nesse quanto nesse, a base vai medir 10. E a altura mede 15. Então, aqui mede 15 e aqui mede 15. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer? O que é a pergunta? Quantos centímetros quadrados de papel de seda ele utilizará para construir essa pipa? Papagaio. Nossa, saiu pipa e papagaio junto, que confusão, né? Mas não se preocupe, lá no Classroom vai estar corrigido. A professora vai tirar a palavra pipa e vai deixar papagaio, porque antes lá estava escrito papagaio. Mas o que interessa aqui para a gente é calcular a área. Vai ser letra A, 150 centímetros quadrados. Letra B, 100 metros quadrados. Letra C, 75 metros quadrados. Ou letra D, 25 metros. Metros, professora? Não, é centímetro. Sabe por que a professora confundiu? Porque eu estava lembrando de contar uma coisa para vocês. Por que é centímetro e não metro? Presta atenção, se eu for metro, vai ficar uma pipa gigantesca. E daí eu acho que nem consegue voar, eu não sei. Mas fica uma pipa muito gigante. Pensa uma pipa de 10 metros. Jesus amado, às vezes é quase da altura de um prédio. Não pode, né? Então é centímetro. Então a professora vai corrigir. Letra A, 150 centímetros quadrados. Letra B, 100 centímetros quadrados. Letra C, 75 centímetros quadrados. Ou a letra D, 25 centímetros quadrados. Tempo para vocês.
E aí, conseguiram fazer? Os cálculos não são difíceis, a gente só precisa prestar atenção. O que a prof contou para vocês? Ó, um triângulo e tem o outro triângulo aqui que é semelhante, certo? Se eles são semelhantes, eles têm as áreas iguais. Então, bastava eu calcular um dos triângulos e fazer o quê? O dobro desse cálculo. Tudo bem? Muito bem. Então, olha lá, a pipa é formada por dois triângulos. A pipa, ou o que está sendo dito lá no nosso enunciado, papagaio, tá bom? Dois triângulos. Então, o que acontece com esses dois triângulos? Porque lembra da aula da professora Neomar? A professora já falou isso, ó, que eu tenho um losango. Então, esse losango eu posso dividir em dois triângulos. Basta eu calcular a área de um deles e fazer o dobro. Muito bem. Área do triângulo. Base, 10, vezes altura, 15. Porque se eles são semelhantes, essa altura aqui vai ser igual a essa aqui. 10 vezes 15, dividido por 2. Mas eu preciso fazer essa operação com a continha armada? Não preciso, porque lembra das nossas aulas que multiplicação por 10, por 100, por 1000? Lembram disso? Então, naquelas aulas a gente contou o quê? A gente chegou a qual conclusão? Que quando eu faço multiplicação por 10, por 100, por 1000 ou por algum múltiplo deles, basta eu fazer a multiplicação desconsiderando os zeros e depois eu acrescento os zeros. Então, olha lá, 10 vezes 15 dá 150. Então, é como se eu pegasse esse 15 aqui e acrescentasse um zero no final. Tudo bem? E agora, para eu fazer a 150 dividido por 2, será que eu preciso pegar e também montar a continha do 150 dividido por 2? Será que eu preciso pegar e montar toda a conta? Não, a gente consegue trabalhar o quê? Com cálculo mental, não é verdade? Então, eu posso trabalhar de duas formas diferentes aqui. Na verdade, eu já poderia simplificar essa fração aqui, ó. Lembra da nossa aula de simplificação de fração? Ou seja, a aula de frações equivalentes que a gente viu lá no comecinho do ano? Então, eu posso pegar aqui e fazer essa divisão. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 15. Como é que eu posso calcular? Olha lá. 15 com mais 15, 30. Mais 30, né? Porque vamos pensar que cada dedo da prof aqui vale 15. 30. Com mais 30, 60. 60 com mais 15, 75. Isso é uma estratégia. Ou eu posso pensar no meu 150. Vamos lá. 150 eu posso decompor ele em 100 e 50. 100 dividido por 2, qual que é a metade de 100? 50. Qual é a metade de 50? 25. 50 mais 25, 75. Tudo bem? Ou ainda eu posso montar o algoritmo. Olha lá, 15 dividido por 2 vai dar 7. A gente já vem vendo, a gente já viu nas aulas anteriores divisão. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 dá 1. Baixo esse 10 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Os mesmos 75. Olha que legal, a prof trouxe 3 formas diferentes de fazer o mesmo cálculo, a mesma divisão. Mas esse 75, ele é o quê? Um dos triângulos, não é? É só um dos triângulos. O que eu tenho que fazer? Tenho que dobrar. Então, a área dos triângulos, a área de um triângulo é 75. Se eu dobrar, é só fazer 75 vezes 2, que vai voltar a ser os meus 150. Ah, professora, então quer dizer que quando eu cheguei aqui, eu não precisava ter dividido por 2. Eu podia ter feito o quê? Só considerado 150. Realmente, né? Muito bem. Então, a resposta certa, letra A, 150 centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de 150 centímetros quadrados de papel, tá? Vamos lá. Oba! Momento Prova Paraná. Eu adoro a Prova Paraná. Só que o que a gente precisa prestar atenção na Prova Paraná, nas avaliações externas? Prova Paraná, SAEP, SAEB e também na OBMEP. O que a gente precisa prestar atenção? No enunciado. Então, vamos ler com bastante calma aqui o enunciado. Eduardo fez uma horta em seu sítio para plantar legumes e hortaliças e a cercou com muretas. O formato desta horta, vista de cima, e as medidas do comprimento dessas muretas estão representadas na figura abaixo. Então, eu já sei que é uma horta
para plantar legumes e hortaliças e que tem este formato aqui. Então, e ele está perguntando o quê? A área total dessa horta. Então, eu tenho que prestar atenção nas medidas. Aqui mede 8. Aqui vai medir 2 e aqui vai medir 6. E realmente, ó, 2 com mais 6 dá os meus 8 aqui, não é? E aqui mede 6. E aqui vai medir 4 esse pedaço, então quer dizer que esse pedacinho aqui mede 2, porque se eu tirar 4 de 6, vai dar 2. Professor, isso aqui está parecendo uns exercícios que a gente já fez, que são exercícios que a gente decompôs a figura em outras figuras conhecidas, realmente. Qual vai ser essa área total? Letra A, 14 metros quadrados? Agora pode ser metro quadrado, né? Porque o papel em metro quadrado não ia dar um papagaio gigantesco, né? Agora aqui a horta, o terreno pode ser em metro quadrado. 14 metros quadrados? Letra B, 26 metros quadrados? Letra C, 28 metros quadrados? Ou a letra D, 36 metros quadrados? Tempo para vocês.
E aí? Foi bem facinho, né, gente? Não venha me dizer que foi difícil, porque foi fácil. A gente já tá há várias aulas fazendo exercícios parecidos com esse. Então, eu posso separar em 2 retângulos, certo? Ou eu posso separar em um retângulo, ó, aqui um retângulo maior com o quadrado. Ah, professora, então eu posso pegar e separar de várias formas? Posso, ó. Se eu passar um traço aqui, eu não fico com 2 retângulos? Fico com um retângulo de 6 por 2 e fico com outro retângulo de 6 por 4, certo? Ah, mas professora, e se eu quisesse separar aqui? Não tem problema. Aqui vai ficar 2 por 2, então você vai ter um quadrado de 2 por 2 e aqui você vai ter um retângulo de 8 por 4. Tudo bem? Beleza? Vamos ver como que a prof escolheu fazer? Bom, eu escolhi fazer separado 2 retângulos. Então, olha lá, retângulo 1 e o retângulo 2. Vou calcular as áreas separadas e depois fazer o quê? Juntar. Juntar, na continha de matemática que junta é qual? Adição, a gente vai somar, tudo bem? Muito bem. Área 1, então vai ficar comprimento vezes a largura. Então, olha lá, 6 vezes 2, 12. Bem facinho essa conta, né? Guarda o 12 aí nas anotações de vocês. Porque 12 é a área total? Não, 12 é só esse pedacinho aqui. E aqui, área 2 do retângulo 2, ó. 4, eu tenho comprimento aqui 6 por 4. Professor, o comprimento não é 8? Não, o 8 é tudo isso aqui. Só esse aqui vai ser qual comprimento? 6. Então, vai ser 6 vezes 4, 24. E agora, eu já sei que o retângulo 1 vale 12. Sei que o retângulo 2 vale 24. O que eu vou fazer? Olha lá, 12 e 24. O que eu vou fazer? Somar. Será que eu preciso montar a continha? Não, não preciso. Vamos pensar. Vamos pensar separados. 10 mais 20, 30. Guarda o 30 aí na cabeça. 2 mais 4, 6. Com o 30 que está guardado na cabeça, 36. Então, quer dizer que 12 mais 24 vai dar 36. A prof pôs aqui a continha para vocês verem, ó. 2 unidades mais 4, 6. Uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas, 36. Então, a resposta certa é a letra D, 36 metros quadrados. Beleza? Tudo bem? Bem tranquilinho? Aula bem gostosa, né? Bem sossegado, pegando tudo que a gente já viu, já tem visto de conhecimento. Momento prova Paraná 2. O que a prof falou? Tem que prestar atenção o quê? No enunciado. Lauro pretende colocar piso em todo o chão da área externa da sua casa. O formato desse chão e suas medidas estão representados na figura abaixo. Bem parecido com o que a gente fez, não é? Não é bem parecido? Lauro escolheu um tipo de piso que é vendido com 6 metros quadrados de piso. Vendido em caixas com 6 metros quadrados de piso. Opa, aqui agora a gente tem um a mais. No anterior, a gente não tinha nada de caixa, não tinha nada de nada. Era só a área do terreno, agora aqui já tem um a mais, ó. É vendido em caixas com 6 metros quadrados de piso. Quantas caixas? Ah, então ele não quer saber a área. Ele quer saber quantas caixas, no mínimo, Lauro precisará comprar para colocar piso em todo o chão dessa área externa. Então, eu vou calcular a área externa e a partir do cálculo da área total externa, é que daí eu vou ver quantas caixas o Lauro vai precisar comprar. Ele vai precisar comprar, letra A, 10 caixas. Letra B, 28 caixas. Letra C, 36 caixas. Ou a letra D, 80 caixas. Prestem atenção nas medidas, ó. Aqui eu tenho 18, mas aqui eu tenho 12. Ah, aqui, ó, não sei quanto eu tenho aqui. E aí, se eu não sei quanto eu tenho aqui, o que eu posso... Quais as medidas que vão me ajudar a chegar nessa conclusão? Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 4, mas eu não tenho essa medida aqui. Quais as medidas que vão me ajudar a chegar à conclusão? Dessa medida e dessa, porque olha lá, para eu poder separar, né? A gente já sabe que a gente vai ter que separar essa figura. Quais são as medidas? Tempo para vocês.
E aí? Esse eu posso deixar vocês dizerem que foi um pouquinho mais difícil, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que pegar tudo que a gente já conhece de cálculo de área, né? Pensar aqui nesse desenho, mas a pergunta tá falando o quê? Tá perguntando quantas caixas ele precisa comprar, quantas caixas no mínimo ele precisa comprar. Levando em consideração que em cada caixinha vai ter 6 metros quadrados de piso, certo? Muito bem. Então, a primeira parte é muito facinho, é muito tranquila. A gente fez até, inclusive, no exercício anterior, dividir em 2 áreas. Escolhi dividir dessa forma aqui. Mas eu não tenho essa medida e não tenho essa medida. Quem vai me ajudar? Ó, para eu descobrir essa medida, é só eu fazer o 18 e vou tirar esse 12. 18 menos 12. Para eu descobrir essa medida, eu vou pegar o 12 e tirar esse 4, ó, dá a medida aqui. Tudo bem? Vamos ver como é que a prof fez? Então, para eu descobrir a medida da área 1, é o 12 menos 4. 12 menos 4 dá 8. Professora, vamos fazer um exercício de cálculo mental? Vamos. O 4, eu posso separar o 4 em 2 e 2, não posso? 2 mais 2. Então, se eu tiro o 2 daqui, fica 10. Mas eu preciso tirar mais um 2. 10 menos 1, 9. Menos 1, 8. Então, 12 menos 4, 8. Então, essa medida aqui vale 8. Então, o que eu tenho? 18 vezes 8. Aqui a prof preferiu fazer o algoritmo, tá bom? 8 vezes 8, 64, foi 6. 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14. Então, quer dizer que 18 vezes 8 dá 144. Tudo bem? Muito bem. Então, eu sei a área 1. Vamos ver como é que fica a área 2? Lembra que a prof falou, ó, para eu descobrir essa medida aqui da área 2, vai ser 18 menos esse 12, ó. 18 menos 12, 6. Mesma coisa. 10 menos 10, dá nada, né? Agora, se eu tirar o 2 do 8, vai dar o quê? 6. Então, eu tenho 4 por 6. E 4 vezes 6, eu sei que é 24, porque eu tenho certeza que vocês estão com a tabuada memorizada aí, né? Muito bem. Terminou? Não, eu preciso saber a área total. E a área total aqui vai ficar o quê? A área 1, que tinha dado 144. E a área 2, 24. 144 mais 24, facinho, né, gente? Essa continha. Vai ficar 168. Bem facinho essas continhas aqui. 168. Ah, então a área total é 168. Respondi o exercício? Ainda não. O que o exercício me pede? O total, a quantidade mínima de caixas que ele precisa comprar para cobrir o piso total. Mas qual é a informação que tem sobre caixas lá no meu enunciado? A informação diz o quê? Uma caixa tem 6 metros quadrados. Então, o que eu vou precisar fazer? A área total dividido por 6. 168 dividido por 6. Olha lá o algoritmo, ó. 16 dividido por 6 vai dar 2, porque 2 vezes 6, 12. 16 menos 12, 4. Abaixa o 8. 48 na tabuada do 6 é o 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Então, eu vou ter que comprar no mínimo 28 caixas. E vou ter que pedir para esse pedreiro não estragar nenhum piso, né? Porque eu comprei a quantidade certa de pisos, não é verdade? Bom, então a resposta certa, letra B, 28 caixas, tá bom? Muito bem. Gente, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje está bem bacana, né? Bem legal. Pena que está acabando, né? Então, na aula de hoje, a gente viu cálculo de áreas de polígonos, parte 4, certo? E para a próxima aula, a gente vai ver a parte 5. Nossa, professora, vocês estão querendo deixar a gente craque em cálculo de área, né? Isso mesmo, porque matemática se faz sempre praticando, tá bom?
Um beijo bem grande da prof. Fiquem em casa e se cuidem.